Existem muitos temas na Bíblia que geram muita polêmica, debates no meio teológico, debates no meio acadêmico, debates em igrejas, debates até mesmo entre os leigos que não entendem aquilo que fala. Um desses temas é se a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, meu amigo, eu já vou te pedir, se inscreve no nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal e nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que existem nesse canal, que com certeza são mensagens transformadoras de vidas. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. Também acione as notificações para receber novos vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder este conteúdo. Também vou te pedir que deixe os seus questionamentos, faça os seus questionamentos e interaja com o vídeo. Se você entendeu, se você não entendeu, deixe aí nos comentários e nós estaremos respondendo, na medida do possível, a todos os questionamentos. Você está preparado para entender um conteúdo forte, impactante, tenebroso e revelador? Se você está preparado, então vamos lá. O tema deste vídeo, como mencionamos, é: a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? É um questionamento. Este tema já causou muitas discussões calorosas, verdadeiros debates no meio teológico e entre a cristandade. Não estaremos cravando aqui, respondendo se a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação. Contudo, iremos deixar que a própria Bíblia Sagrada responda este questionamento. E assim, você mesmo, caro telespectador, chegará à sua conclusão se a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação. Existem algumas teorias sobre a igreja passar ou não passar pela grande tribulação. São elas: o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo diz que a igreja não passa pela grande tribulação, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação começar. A outra teoria que aborda este questionamento é o midi-tribulacionismo. E o midi-tribulacionismo diz que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. São teorias que abordam o questionamento. E a outra teoria que nós iremos externar neste vídeo é o pós-tribulacionismo. E o pós-tribulacionismo diz que não tem jeito, que a igreja passará pela grande tribulação. Como mencionamos, nós não estaremos externando a nossa opinião se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação, mas iremos deixar que a Bíblia Sagrada responda este questionamento. Este vídeo é justamente para atender essas questões: se a igreja será arrebatada antes, no meio ou depois da grande tribulação. Eu quero que você interaja com este vídeo, com este conteúdo. Se você quiser entender o conteúdo do pré-tribulacionismo, do midi-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo, eu vou deixar o link de 3 vídeos que nós temos por este canal sobre este conteúdo: pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Nós estaremos deixando o link desses vídeos na descrição. Vamos entender então o que a Bíblia Sagrada fala sobre esta questão da grande tribulação. E com toda certeza os textos bíblicos, eles estarão respondendo se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. Você está preparado para entender este conteúdo? Se está preparado, então vamos lá.
O primeiro texto bíblico que nós estaremos abordando está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 ao 4. São textos bíblicos que estão inteiramente ligados a esse questionamento da igreja e da grande tribulação, se ela passa ou não passa. Então, o apóstolo Paulo deixou escrito desta maneira para os crentes de Tessalônica: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja que, abordando esta questão da grande tribulação e do arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo menciona neste texto bíblico que antes que o anticristo, o filho da perdição mencionado nesse texto bíblico, é o anticristo. Ele diz que a igreja não será arrebatada. Quem está dizendo isso é Paulo. Não sou eu, pastor Gilvair de Oliveira, que está defendendo esta tese. Quem está defendendo esta tese é o apóstolo Paulo. Veja que ele diz que de maneira nenhuma alguém vos engane, porque antes do arrebatamento da igreja, ele está mencionando que é necessário vir a apostasia. Esta apostasia mencionada nesse texto é justamente a manifestação e o aparecimento do anticristo, que está totalmente envolvido com a grande tribulação. Se é o aparecimento do anticristo que está envolvido com a grande tribulação, o apóstolo Paulo está nos dizendo que a igreja estará na terra no período em que a grande tribulação começar e parte da grande tribulação. Por quê? Porque ele diz que antes que ela seja levada aos céus, o anticristo precisa aparecer e começar a dominar. Veja que ele diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu não vou exercer nenhuma interpretação alegórica aqui, porque se entende que este templo será o templo de Israel, que ainda será construído mais à frente. Contudo, entendemos pelo texto bíblico que o apóstolo Paulo está abordando este conteúdo. Por que eu mencionei interpretação alegórica? Porque a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. E se for assim desta maneira, o templo mencionado seria o corpo ou a mente humana, e que o anticristo estará dominando o ser humano sentado no templo de Deus, que é o próprio coração humano. Mas isto será um tema para um outro vídeo. Por quê? Porque nós estamos abordando o conteúdo da grande tribulação. Então, pelo texto bíblico da carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, do verso 3 ao 4, está nos dizendo por tabela o apóstolo Paulo que a igreja estará na terra quando a grande tribulação começar e que ela vai conhecer o homem do pecado, o filho da perdição, o chamado anticristo. Um outro texto bíblico que nós estaremos abordando neste vídeo está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 13, do versículo 19 ao 20. Está escrito desta maneira: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que Deus escolheu, ele abreviou aqueles dias.
Veja, meu prezado, que no Evangelho de Marcos, e esse texto bíblico também está escrito no Evangelho de Mateus. Então, no Evangelho de Marcos, Cristo Jesus mencionou e Marcos deixou registrado que a igreja estará aqui no período da grande tribulação. E se não fosse por causa da igreja, aqueles dias não seriam abreviados. Mas por causa da igreja, aqueles dias foram abreviados. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ninguém se salvaria. Mas por causa da igreja, aqueles dias foram abreviados, proporcionando a salvação da própria igreja e dos outros que porventura possam entrar nesse processo de salvação. Veja que o assunto está mencionando justamente sobre a grande tribulação, porque está escrito que naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação até agora e jamais haverá. Esse até agora é para o acontecimento que será com toda certeza a grande tribulação. E aí Marcos diz que se Deus, o Senhor aqui mencionado é Deus, se Deus não abreviasse, diminuísse aqueles dias de aflição, nenhuma carne se salvaria, nenhuma carne seria salva. A carne aqui são pessoas. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma pessoa se salvaria. E aí ele diz, mas por causa dos escolhidos que Deus escolheu, Deus abreviou aqueles dias. Esses escolhidos aqui é uma referência aos cristãos, é uma referência à igreja. Jesus disse assim, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vocês vades e deis frutos, e os vossos frutos devem permanecer. Então, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de São Mateus, está escrito que esses escolhidos, com toda certeza, é a igreja, e por causa deles, os dias da grande tribulação serão abreviados para proporcionar a salvação dos próprios escolhidos e também de muitos outros que não estão inseridos nesse processo, que porventura poderão também serem alcançados pela salvação. Logo, por esses dois textos bíblicos que nós já mencionamos, com toda certeza, no período da grande tribulação, a igreja está envolvida aqui na terra. Como você está entendendo este conteúdo? Deixe aí nos comentários, interaja, compartilhe, deixe o seu like aí, ou o dislike, ou como você entender. Você é que vai dizer o que vai deixar aí, como você está compreendendo. Não tenha medo de encarar a verdade. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um outro texto bíblico que estaremos mencionando sobre este assunto, se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação, está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 13 ao 14. O apóstolo do amor, chamado João Zebedeu, ele deixou registrado desta maneira: e um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Veja que o texto bíblico aqui de Apocalipse não precisa nem de interpretação. Só não vê quem não quer enxergar ou está cego pelo dogmatismo religioso. Veja que o apóstolo João, ele está diante de um ancião nos céus e ele vê que está chegando nas mansões celestiais
uma grande multidão vestida de vestes brancas. Diz a Escritura que era uma enorme multidão. E o ancião pergunta para o apóstolo João quem são eles. O ancião está testando o conhecimento de João Zebedeu. E João, não sabendo quem eram eles, ele responde para o ancião, dizendo: Senhor, é tu que sabes, eu não sei. E vem logo uma resposta em seguida: estes são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. É uma referência à crença no sacrifício vicário de Cristo Jesus, um sacrifício que foi realizado no lugar de outro. Quem é que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que branqueou suas vestes no sangue do Cordeiro? Os cristãos, a Igreja de Cristo. Mais uma referência bíblica que está mostrando que no período da grande tribulação, a Igreja estará aqui no planeta Terra e durante, possivelmente, o período da grande tribulação, ela será tirada da terra e será levada aos céus. Pelo menos é o que o texto bíblico está dizendo. É o que o texto bíblico está mencionando. Veja que o ancião pergunta quem são estes e ele mesmo dá a resposta. Estes são os que estão vindo da grande tribulação. São aqueles que lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Não é uma referência à Igreja de Cristo esse texto bíblico? Quem é que diz, prega, defende esta tese a todos os dias, a todos os ventos, que está lavando suas vestes espirituais e a branqueando no sangue do Cordeiro? É uma referência, com toda certeza, à Igreja de Cristo. Esta é a verdade nua e crua. Doa a quem doer, machuque quem machucar. É a realidade. Se você não gostar desse texto bíblico, então tira ele da tua Bíblia. Tira da tua Bíblia, porque está escrito lá: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Logo, a igreja estará envolvida no período da grande tribulação e possivelmente nesse texto bíblico estar mencionando que ela está saindo deste período de grande tribulação e sendo levada aos céus. É o que o texto bíblico está dizendo. Eu não estou te enrolando, não estou deturpando o texto bíblico, mas estou mostrando para você o que o texto bíblico está abordando. Um outro texto bíblico que estaremos mencionando neste vídeo, que esclarece esta situação, está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 ao 52. O que o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento nesse texto bíblico? O apóstolo Paulo, ele aborda a questão do arrebatamento nesse texto bíblico. No capítulo 15, versículos 51 e 52, ele está falando claramente sobre o arrebatamento e como este vai ocorrer. Veja o que Paulo falou: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É o que Paulo está abordando sobre o arrebatamento. Veja a expressão: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, veja que Paulo está dizendo que antes do soar da última trombeta não ocorrerá
o arrebatamento da igreja. É o que Paulo está abordando neste conteúdo, é o que Paulo está falando, é o que Paulo está dizendo. Ele está mencionando que será o arrebatamento da igreja ante a última trombeta. Então, no toque da última trombeta, ocorrerá, segundo o apóstolo Paulo, o arrebatamento da igreja, a transformação do corpo corruptível em um corpo incorruptível, a transformação de um corpo mortal em um corpo imortal, em um corpo cheio de imortalidade. Veja que é o que Paulo está abordando. Este conteúdo que Paulo está abordando sobre a última trombeta e o arrebatamento da igreja, que antes do soar da última trombeta não ocorrerá o arrebatamento da igreja, é contexto do Apocalipse, do que falou o apóstolo João no capítulo 11, versículo 15 a 17, quando o apóstolo João menciona a última trombeta do Apocalipse, que será justamente a sétima trombeta que será tocada dentro do Apocalipse no período da chamada a Grande Tribulação. Paulo está dizendo que a igreja será arrebatada ante o toque da última trombeta. Qual é a última trombeta? É a trombeta que o apóstolo João está mencionando no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, o apóstolo João menciona 7 trombetas. E a sétima é justamente a última, o que Paulo está mencionando em 1 Coríntios. Vamos ver o texto bíblico aqui do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 17. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Então, o apóstolo João está mencionando que os reinos da terra que está na mão do maligno, nas mãos do maligno tentador, será tomado das mãos do maligno tentador ante o toque da última trombeta, que é a 7ª trombeta do Apocalipse. E isto estará ocorrendo justamente no período da grande tribulação, que o apóstolo Paulo diz que ante o toque dessa última trombeta, a igreja será arrebatada e será transformada, revestida de incorruptibilidade e de imortalidade. Mas esta 7ª trombeta já é o final da grande tribulação? Não. Neste período da 7ª trombeta estará ocorrendo em meados da grande tribulação. Então veja o que a Bíblia Sagrada está respondendo sobre a grande tribulação e sobre o arrebatamento da igreja. Como você está compreendendo este conteúdo? Deixe aí nos comentários, interaja, compartilhe. Não tenha medo, porque aqueles que acreditam em Cristo Jesus e aceitam-o como seu único e suficiente Salvador, estes não morrem, estes passam da morte para a vida. Aqui na terra nós temos a morte e experimentamos a morte, mas para onde o Senhor levará a sua igreja, experimentaremos a vida e vida eterna. Um outro texto bíblico que queremos compartilhar neste vídeo para tentarmos elucidar este conteúdo, se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação, qual é a conclusão desta problemática, está escrito no Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 7 ao 8, e está escrito assim: João Zebedeu deixou registrado desta forma: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los.
e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja o que o apóstolo João está mencionando. Ele está mencionando o período da grande tribulação intensificada com todo o furor. Então ele diz que a besta, que na verdade se trata do anticristo, vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los. Quem são estes santos que João está dizendo que a besta, o anticristo, vai fazer guerra a esses santos e vencê-los? Quem são eles? Com toda certeza é a igreja de Cristo Jesus, não há dúvida nisso. Não há dúvida, pode analisar textos, contextos que vai dar no mesmo sentido que os santos mencionados no capítulo 13, versos 7 e 8 do Apocalipse, se trata da igreja do Senhor Jesus. E se trata da igreja, significa que a igreja, no período da grande tribulação, ela estará aqui na terra sim. Ela estará aqui na terra. E durante esta grande tribulação, como já mencionamos e abordamos anteriormente, ela será arrebatada aos céus. É o que os textos bíblicos estão nos transmitindo, pelo menos o que nós estamos entendendo aqui. É este também o seu entendimento? Deixe os seus conteúdos aí, interaja, compartilhe. Se quiser colocar algum texto bíblico que você acha que não está de acordo, coloque, que nós estaremos interagindo. Portanto, estaremos concluindo este vídeo deixando estas interrogações para que você que terminou de assistir este vídeo ou que está concluindo este vídeo, deixe aí nos comentários se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. Diante de toda esta exposição bíblica, qual é a sua conclusão, caro telespectador? A igreja não passará pela grande tribulação? A igreja será arrebatada no meio da grande tribulação? Ou a igreja passará pela grande tribulação? Analise, veja, interaja. Eu não estou aqui mencionando a minha opinião. Pastor Gilvaí, se fosse para você escolher, o que você escolheria? Eu escolheria não passar pela grande tribulação. Quem vai querer estar passando por grande tribulação? Um período tenebroso e terrível para a humanidade. Eu escolheria não passar, mas eu tenho que ser verdadeiro e autêntico. Então, eu te mostrei os textos bíblicos que abordam esta questão, se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. O que vale aqui não é o que eu penso, não é a minha opinião e não é o que eu escolho, nem o que você escolhe. Não é o que tu escolhe, o que teu pastor diz, o que alguém falou, o que teólogo defendeu. O que vale aqui é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia está mostrando. O que vale aqui é o que a Bíblia está descrevendo, o que a Bíblia está defendendo. Veja novamente o vídeo, assista, leia os textos bíblicos, compare texto e contexto, analise um com o outro, veja tudo detalhadamente e deixe sua resposta aí. Eu já tenho a minha resposta, eu já tenho a minha conclusão, eu já sei o que vai acontecer pelos textos bíblicos, mas eu quero que você interaja, que você diga o que vai acontecer, qual é a conclusão que você chegou. Que não seja a tua opinião, mas que seja a tua opinião de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. É a Bíblia que está respondendo. Então, para concluir este vídeo, eu te pergunto, o que é que a Bíblia está respondendo? A igreja passa? A igreja será arrebatada no meio? Ou a igreja não passa pela grande tribulação? Interaja. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que Ele guarde a tua vida, que Ele te livre de todo mal e te proteja você e sua família. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.